Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital, repleto de informações trabalhistas e previdenciárias, extremamente relevantes para o seu cotidiano e uma verdadeira revista de fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Carlos Alberto Reis de Paula, titular da cadeira 35, e estarei junto com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, bom dia a todos os nossos seguidores. Hoje temos um bate-papo especial reunindo os grandes nomes do direito ambiental. Começo pelo nosso convidado, Celso Fiorillo, seguido do Sebastião Geraldo de Mello e do Raimundo Simão de Mello também. Todos estudiosos do direito ambiental, mestres e doutores, professores em cursos de graduação e pós-graduação, autores de livros, e o Sebastião e o Raimundo, integrantes da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, respectivamente nas cadeiras 24 e 10. 24 Raimundo, cadeira 10 do Sebastião. E hoje o nosso encontro ambiental vai tratar de assuntos importantes e eu lanço aos debatedores o primeiro desafio: como redefinir o meio ambiente do trabalho pós-pandemia. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Fiorillo, sempre uma alegria revê-lo e lembrar dos tempos de mestrado e doutorado da PUC, professor Fiorillo. Obrigado, professora Ione, desembargador Sebastião, estimado amigo professor Raimundo. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é a mais importante academia destinada, voltada à interpretação, estudo de temas, principalmente relacionados ao mundo laboral, ao processo do trabalho, ao direito do trabalho, e aproveitando, então, desta feita, a discussão de um tema que, a rigor, eu poderia dizer, e por isso que eu vou contestar um pouco o tema, professora Ione, que não há o que se redefinir. Na verdade, o que eu quero aqui é reafirmar, né, o que significa um tema tão caro à Justiça do Trabalho, que é o tema da saúde ambiental. Sem dúvida alguma, foi uma excelente ideia da academia trazer esse tema, trazer esse desafio, que indiscutivelmente o tema da saúde, por força de uma pandemia, acabou destacando, e daí, portanto, eu insisti nesse tema, um direito material que ganhou muita força a partir da Carta Constitucional. Indiscutivelmente, o tema da saúde sempre foi associado ao mundo laboral, desde a primeira Revolução Industrial, ligada à atuação sindical e, portanto, aos direitos dos trabalhadores, a maneira pela qual o tomador da prestação de serviços destinados ao seu lucro usava de uma maneira desmedida a incolumidade tanto física como psíquica dos trabalhadores. Mas o fato é que, dentre as novidades importantíssimas do Estado Democrático de Direito, acabou por se destacar o direito à saúde. Então, o que eu acho relevante a gente destacar, e por isso reafirmar o que significa conceitualmente, constitucionalmente, o direito material à saúde, que indiscutivelmente acabou, vamos dizer assim, ganhando fama por conta da pandemia, né? E, portanto, no plano da Justiça do Trabalho, e aí usando de breves minutos para lançar alguns temas que me parecem fundamentais, indiscutivelmente, a partir do recurso extraordinário 206-220, que o tema ganha relevância no plano da Justiça do Trabalho, porque
foi aquela famosa decisão que teve como relator um ministro que sempre foi profundo conhecedor do mundo laboral, que é o ministro Marco Aurélio, um julgamento de 16 de março de 99, quando então se estabeleceu a competência em matéria de ação civil pública, quando tem como causa de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio ambiente do trabalho. Então, na verdade, esses pedidos voltados ao que significa meio ambiente do trabalho é que transportaram para a Justiça do Trabalho uma situação, muitas vezes, uma verdadeira novidade, na medida que grande parte dos profissionais da área laboral sempre estávamos habituados a lidar com os temas adaptados à CLT, adaptados aos temas específicos do direito do trabalho. E o que eu acho relevante salientar, exatamente na linha do que eu estava inicialmente aqui afirmando, é que a Carta Constitucional trouxe uma profunda modificação no sentido não só de destacar o direito à saúde no artigo 6º, como direito fundamental, tanto no plano individual como coletivo, como principalmente em decorrência da especificidade do direito à saúde contido nos artigos 196 a 200. Isso eu acho muito importante destacar, que o tema meio ambiente do trabalho é um tema inserido no artigo 200. Né? E, portanto, a gente, como profissional, advogado, juiz, promotor, defensor, aqueles que gostam de atuar no campo laboral, não podemos jamais esquecer que o meio ambiente do trabalho, independentemente das suas especificações técnicas, nada mais é do que um braço do direito material à saúde. Portanto, tratar do meio ambiente do trabalho é tratar do direito constitucional à saúde. Né? E isso vai trazer, portanto, uma série de novidades no sentido de deslocar as causas de pedido que envolvem o direito material da saúde e aquelas ideias tradicionais que o atrelavam tão somente ao chamado direito do trabalho. E o primeiro ponto que me parece relevante é o que significa saúde no plano constitucional. E agora, professor Ione, desembargador Sebastião, professor Raimundo, fica mais fácil explicar esse conceito, porque quando antes da pandemia a gente falava em Organização Mundial de Saúde, ninguém sabia do que se tratava. Né? Hoje, qualquer pessoa tem pelo menos ideia do que é a Organização Mundial da Saúde por conta dessa lesão meta-individual que afetou todo mundo. O Raimundo vai lembrar, professor Ione, também, quando a gente discutiu o tema de direitos difusos há muitos anos atrás, a gente jamais poderia imaginar um exemplo tão didático, tão claro, de lesão meta-individual que vai para além da soberania dos países como uma pandemia. A gente nunca poderia imaginar, não tínhamos passado aí pela gripe espanhola e, portanto, uma situação que afeta a tudo e a todos do ponto de vista de uma lesão meta-individual que envolve toda e qualquer pessoa. E, portanto, tratando do tema da Organização Mundial da Saúde, é exatamente a descrição da Organização Mundial da Saúde que vai definir o que é o direito constitucional à saúde. Lembrando, portanto, que como o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever dos Estados e a partir dela uma série de aspectos acabam por ser desdobrados até chegar ao tema do meio ambiente do trabalho, o ponto de partida central para uma abordagem do tema, para mostrar a sua expansão, é exatamente a definição dada pela Organização Mundial de Saúde a respeito do tema. E aqui, sob o ponto de vista dos profissionais de direito, o que é que se destaca? Que o conceito feito pela Organização Mundial de Saúde, que, notem, é de 47, já faz bastante tempo, ele aponta 5 elementos que estruturam o conceito de saúde. 4 desses elementos, eu diria, são elementos que se aferem sob o ponto de vista técnico-pericial. Por quê? Porque diz a OMS, estado de completo bem-estar físico, estado de completo bem-estar mental, ausência de afecção e ausência de enfermidade. São expressões e temas típicas de médicos, ou, enfim, de profissionais da saúde. Não é o jurista que tem condições de apontar o que significa completo bem-estar físico, mental, afecção e enfermidade. Mas a quinta estrutura, o quinto elemento definido pela Organização Mundial da Saúde é que leva o jurista a ter um balizamento mais claro. Quando, então, a OMS define que o conceito de saúde diz respeito a um estado de completo bem-estar social. E, portanto, quando ele diz um conceito de completo bem-estar social, ele se reporta à diversidade dos sistemas culturais constitucionais dos diferentes países do mundo. Então, são as famosas cláusulas de direitos sociais. O Brasil tem a sua cláusula, no plano constitucional, no artigo 6º,
E, é claro, no momento em que o estado de completo bem-estar social se desloca para o campo do direito positivo, a nossa Constituição Federal já aponta diretamente uma resposta. Portanto, ela reafirma o direito social, o direito à saúde como um direito fundamental, individual e meta-individual para qualquer brasileiro, estrangeiro residente no país, ponto 1. E ela aprofunda o tema sob a ótica de que esse direito está atrelado, obviamente, à interpretação constitucional, que significa dizer, é um direito à saúde inserido em decorrência dos princípios fundamentais que orientam a nossa Constituição Federal, com particular destaque da dignidade da pessoa humana. Então, o primeiro aspecto que eu acho importante definir para a gente conversar é que nós vamos tratar de um direito material que, em certa medida, é novo para a Justiça do Trabalho, porque, insisto, é um direito autônomo, soberano, que vem da Constituição Federal e, independentemente da forma que se possa entender a relação entre capital e trabalho, já leva a uma série de responsabilidades, isso que eu quero, em alguns minutos, aprofundar, que não é a tradicional responsabilidade que se afere no campo das lides chamadas lides estritamente trabalhistas. Então, fixada essa primeira ideia, qual é a segunda ideia? Que, na medida em que o artigo 196 define o tema da saúde como vinculado ao meio ambiente do trabalho, merece destaque uma orientação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é central para a compreensão do tema, que diz respeito à famosíssima, conhecidíssima ação direta de inconstitucionalidade 3540, né? Que teve como relator o já saudoso, já estou sentindo saudades, do ministro Celso de Mello. Porque, em primeiro lugar, a ADI 3540 traz a interpretação do Supremo a respeito do que significam os conceitos de meio ambiente, primeiro aspecto. E segundo aspecto, em que medida esses conceitos de meio ambiente estão vinculados, atrelados à ordem econômica constitucional, né? Portanto, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, ele interpreta concretamente o que significa o termo meio ambiente no plano do direito positivo e, segundo, ele enquadra essa situação sob o ponto de vista da sua aplicabilidade. E aqui, desembargador Sebastião, professor Raimundo, professor Ione, um aspecto interessantíssimo, importantíssimo, porque o que diz o Supremo? E isso ele diz desde 2005, né? Portanto, já há algum tempo. Ele aponta o conceito de direito ambiental como um conceito amplo e abrangente de 4 noções de meio ambiente, e não de uma noção, né? Portanto, ao contrário do que a mídia propala, do que a grande maioria da população acha, do que o mundo inteiro palpita, direito ambiental não está restrito tão somente a recurso natural, flora e fauna, né? Esse é um dos elementos, eu diria até um dos menores e menos importantes elementos sob a ótica do que a configuração do direito ambiental. O que diz o Supremo? Que dentre os 4 conceitos da noção, diz o nosso Tribunal Superior, está um conceito, além do meio ambiente natural, do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial e do meio ambiente laboral. Portanto, a expressão usada pelo Supremo é o meio ambiente laboral. Então, com isso, um primeiro aspecto em que não resta dúvida do enquadramento das regras de direito ambiental no plano da saúde, nele incluído o meio ambiente do trabalho, né? Vejam, portanto, que essa configuração constitucional leva o estudioso para todo um campo de ideias que tem muito pouco a ver com a CLT. Muito pouco a ver. Quer dizer, tem a ver com um novo sistema constitucional, que tem 30 anos, né? E que parte de um pressuposto de uma orientação de direito material que é voltado às regras de saúde. Pouco importante se é para o trabalhador, se é para a pessoa que não exercite atividade, mas importando, como vou ver daqui a pouquinho, para terminar, ouvir os outros colegas, para os aspectos de responsabilidade. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto da DI 3540 é no sentido de esclarecer, né, e isso é muito interessante, que o tema meio ambiente laboral, como sendo um tema de direito ambiental, se enquadra no âmbito da interpretação da ordem econômica do capitalismo, né? Isso me parece o mais importante, interessante e relevante para a Justiça do Trabalho, porque a ordem econômica do capitalista é um tema que a Justiça do Trabalho sempre dominou e continua dominando, as relações de enfrentamento entre o capital e o trabalho, né? Então, a exemplo dessas relações que os profissionais da área laboral conhecem com maestria, o que chama a atenção ao Supremo?
que o tema ambiental tem que ser interpretado à luz do artigo 170. Né? Então, ele passa somente imediatamente pela análise do artigo 225, mas é interessante que, quando ele define o que é direito ambiental, nele incluído do trabalho, ele não vai diretamente ao 225, ele fala do artigo 170, a ordem econômica do capitalismo. Né? E o que ele esclarece? Ele esclarece que, dentro desse contexto normativo, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção do meio ambiente. Significa dizer, e traduzindo para o campo laboral, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetivo o meio ambiente do trabalho. Claríssimo, didático, simples assim. Então, veja, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já traz essa orientação precisa, né, partindo para um segundo momento que eu achei interessante, o que ocorre? Os conceitos de responsabilidade ambiental, sob o ponto de vista da incolumidade físico-psíquica da pessoa humana, né, incluído o trabalhador, passa por um outro critério. Né? E, portanto, de que responsabilidade nós estamos falando a respeito do tomador de serviço, pouco importando se ele é de direito público, de direito privado, se está no plano normativo devidamente estruturado ou não, pouco importante. Significa dizer que todo e qualquer tomador de serviço que use a incolumidade físico-psíquica da pessoa humana para objetivo de lucro, responde, do ponto de vista desse critério. Né? Então, nós estamos cuidando de uma responsabilidade sob a ótica da tutela jurídica da saúde, que tem como fundamento não só as regras constitucionais do direito ambiental constitucional, como as regras infraconstitucionais que dela decorrem. Né? Então, aqui, para deixar algumas ideias interessantes para o debate. Primeiro, a responsabilidade vinculada ao meio ambiente do trabalho decorre, pois, daquilo que vem estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º. Né? Como claramente a Constituição sempre disse isso, e por isso, professor Ione, que fiz essa brincadeira, não é retomar, é configurar, é ratificar aquela ideia que sempre existiu na Constituição Federal. Quer dizer, na medida em que a Constituição Federal sempre apontou essa ideia e que foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que responsabilidade nós estamos cuidando? Daquela definida no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Portanto, quando o parágrafo 3º diz que, em matéria ambiental, nela, insisto, incluído o meio ambiente do trabalho, conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente, nele incluído o meio ambiente do trabalho, sujeita infrator, pessoa física ou jurídica, à sanção penal e à reparação de dano. Não vou nem entrar aqui, tem um pouco tempo para a questão administrativa. Ora, o que isso significa dizer? Que sempre que houver qualquer lesão ou ameaça em matéria de saúde ambiental e meio ambiente do trabalho, de que tipo de responsabilidade nós estamos cuidando? De responsabilidade constitucional. Né? Então, muita atenção para esse aspecto. Nós não estamos cuidando de uma responsabilidade advinda de uma regra infraconstitucional. Não, está diretamente indicado no plano constitucional a responsabilidade. Então, diz aqui, que tipo de responsabilidade existirá quando existe dano? Obrigação de reparar dano na forma da Constituição Federal. Portanto, primeiro aspecto, dano à saúde. Segundo aspecto, responsabilidade criminal. Né? Que hoje em dia, eu como só advogo para a empresa, é o grande temor do desembargador da empresa. Quando é pagar alguma quantia, o pessoal fica mais tranquilo. Agora, hoje em dia, na fase pós-Lava Jato, o pessoal fica um pouco preocupado. Né? Então, falou, antes falou, não, doutor, só dá um jeito aí e tal. Hoje falou, olha, cuidado aí, já vão avisar aí a rede de televisão. Então, não, rapidamente vamos entrar em acordo com o MPT, fazer um ajuste de conduta, resolver a questão. Então, esse avanço é interessante porque essa ideia, sob o ponto de vista do balizamento da saúde nesses dois planos, e termino aqui, acho que é um bom início de conversa, ele vem ser objeto de viabilização através de duas regras infraconstitucionais, a saber, a primeira, reparação de dano em matéria de meio ambiente do trabalho, diz respeito à incidência da Lei Federal 6938/81, né? Que, notem, é uma regra que vem antes da ditadura, mas foi recepcionada pelo direito constitucional. Lá, inclusive, é muito interessante, porque desde a década de 80, a gente já tem uma definição interessantíssima a respeito do que é poluição, onde então o legislador já dizia e continua a dizer
que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que, direto ou indiretamente, letra A, prejudica a saúde. Então, o primeiro dos direitos materiais que já era observado na década de 80 era a saúde. Depois que vinha segurança, bem-estar, atividade social e econômica, para daí vir biota, meio ambiente natural. Então, o que eu estou afirmando aqui é que desde quando o direito ambiental cuida do tema da saúde? Desde sempre. Desde antes do Estado Democrático de Direito. Novidade é que ele foi incorporado ao plano constitucional. Então, isso significa dizer, reparação por dano vinculado à saúde se estabelece através dos critérios que envolvem o direito ambiental. Saber, 1, responsabilidade objetiva, e 2, inversão do ônus da prova. Então, dizer que o advogado de empresa não saiba disso não é verdade, todos nós sabemos. E hoje, mais e mais, o tema vem avançando, vem se desenvolvendo, ninguém pode dizer, a empresa foi pega de surpresa. Esse simples diálogo que nós estamos tendo aqui leva a essa constatação. E ponto 2, terminando aqui, agradecendo a oportunidade de estar com todos os senhores. A questão criminal, que é particularmente interessante, porque a maneira pela qual se apura a responsabilidade em matéria de saúde e meio ambiente do trabalho é definida na lei federal que apura temas que envolvam saúde, que é, portanto, a lei federal, que é a lei federal que disciplina os temas sob a ótica do direito ambiental. Aqui, recordando até um tema, porque a gente teve ontem a sanção de uma regra do direito penal de respeito a maus tratos a animais, que vai dar reclusão, Então, vejo, portanto, a incidência e evolução do tema, mas aqui eu estou falando exatamente da Lei Federal 9605, de 98, que é uma lei que dispõe sobre sanção penal. Sanção penal vinculada a que matéria? A meio ambiente. Que meio ambiente? Estas 4 modalidades de meio ambiente interpretadas pelo Supremo Tribunal Federal. E lá está muito claro que causar poluição, ou seja, causar aquela degradação à saúde que vem apontada no texto do direito positivo, e aqui a lei é clara, fala de qualquer natureza, é pena de reclusão de 1 a 4 anos de multa. Portanto, o que nós temos de novidade, por que esse tema passa a ter até uma envergadura diferente para os profissionais que atuam na área? E concluo aqui, que, em primeiro lugar, ele faz com que o profissional que atua na área laboral tenha que se desenvolver para outros temas que não está habituado a lidar, reparação de dano advinda do próprio sistema constitucional, e leva para o campo criminal. Então, os colegas que atuam na área criminal, muitas vezes, têm tido que enfrentar esses temas do ponto de vista dessa condição. Então, professor Ione, um brevíssimo resumo, professor Raimundo, desembargador Sebastião, que eu queria aduzir, e por isso, então, que o que eu acho importante é que, por conta da pandemia, que ocasiona muito mal, muito problema, muita infelicidade, pelo menos alguma coisa boa tem, porque ela evidenciou a necessidade de se dar relevância ao direito constitucional à saúde. Lembrando, inclusive, a todos os senhores que, não vou dizer 100%, mas estatisticamente, pelo menos 90% das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de saúde foram fundamentadas com um princípio do direito ambiental, que é o da prevenção e precaução. Então, basta ver ali. Quer dizer, adaptaram o princípio da prevenção, que eu diria é um dos aspectos que traz identidade do direito ambiental, para a tutela da saúde. E passando, portanto, para uma nova visão, que depois podemos discutir, a respeito de quem legisla em matéria de saúde, que não é só a União, é Estado e município. E ficou muito claro com a decisão do Supremo. Vamos ver aqui como politicamente agora nós vamos enfrentar essa questão no âmbito do TST. Porque matéria de saúde não é só no campo da União, não. É no campo do Estado, no campo do município. Então, muito obrigado aqui, quero ouvir os demais colegas. Nós aqui agradecemos as suas considerações. Então, eu já passo imediatamente a palavra ao professor Raimundo para a sua abordagem sobre o tema. Está desligado o seu microfone, Raimundo. Isso. Agora sim. Agora sim. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um abraço à Tereza, que lançou a ideia deste evento. Isso mesmo. Tereza Narras, um abraço. Quero cumprimentar a professora Ione, professor Sebastião,
e o professor Fiorilo. Lembrar daquelas aulas lá na PUC, naqueles momentos tão importantes. Professor Fiorilo, sem uma anotação, ficava uma manhã inteira dando uma aula show sobre o artigo, o caput do 225 da Constituição. Bastava isso. Sobre o CONAMA, lembra? Aquelas discussões e tantas outras. E a gente, ao contrário, normalmente, quer ir embora mais cedo, a gente não queria terminar as aulas. Suas aulas, professor Fiorilo, seus ensinamentos precisam muito ser ouvidos hoje, inclusive por grandes e altas autoridades que precisam se lembrar de que meio ambiente, em todos os seus aspectos, é vida. É vida e, no aspecto do meio ambiente laboral, é vida humana. É preciso resgatar esses conceitos. Querida Ione, eu já fui indagado várias vezes depois dessa pandemia sobre redefinir conceitos a respeito do meio ambiente. Muitas vezes. Olha, é preciso redefinir os conceitos sobre meio ambiente, especialmente o meio ambiente do trabalho. Penso que não. Penso que o momento é de enfatizar os conceitos e os princípios sobre o meio ambiente, incluído o meio ambiente laboral, como diz a Constituição Federal. Porque, professor Fiorilo, professor Sebastião, ainda ouvimos aí algumas vozes na doutrina dizendo que meio ambiente do trabalho não é bem um meio ambiente, sabe? A Constituição Federal é quem diz, meio ambiente do trabalho é meio ambiente. Apenas o meio ambiente do trabalho é estudado com base nas suas peculiaridades. E uma delas, eu quero ressaltar, se nos outros campos ambientais, os danos causados, em regra, atingem o ser humano de forma indireta, no campo ambiental laboral, é o contrário, é direta. Quer dizer, a consequência de um dano ambiental laboral é direta em relação à saúde do trabalhador. Lembro aqui um caso muito famoso que ficou aí a partir de 2000, aquela grande contaminação provocada pela Shell em Paulínia. Até hoje, professor Fiorilo, já morreram aí mais ou menos 80 pessoas, trabalhadores. Foi uma contaminação que atingiu o pessoal ali ao redor, os moradores das chácaras, outras pessoas que tiveram contato e os trabalhadores. Os vizinhos foram atingidos, por exemplo, porque comeram queijo feito com o leite da vaca que comeu o capim contaminado. Veja, uma consequência indireta. E o trabalhador? E os trabalhadores? Eram eles que fabricavam, manuseavam os agrotóxicos e receberam a contaminação diretamente. Então, o momento, meus caros, me permitam, é de enfatizar os conceitos e, sobretudo, a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente. No caso aqui nosso de hoje, especialmente o meio ambiente do trabalho. Porque meio ambiente do trabalho é saúde. É saúde do trabalhador. Bem, mas a pandemia nos trouxe, de um lado, eu achei interessante essa colocação do professor Fiorilo, a pandemia veio mostrar uma necessidade maior
de tutela do meio ambiente laboral e da saúde do trabalhador. É verdade, é verdade. E vem mostrar aí outras mazelas, vem mostrar outras questões. Mas a pandemia realmente traz um grande desafio. Nós vivemos uma pandemia hoje. Vai terminar em algum momento, se Deus quiser, quando chegar uma vacina, vai, mas vão ficar muitas consequências. O campo laboral, sem dúvida alguma, está sendo e será muito afetado. E aí nós temos algumas particularidades que eu quero pedir permissão aos colegas para ressaltar, porque muito me preocupa. Antes, eu quero aqui lançar uma reflexão. Você falar sobre uma contaminação atingindo trabalhadores ontem era uma coisa. Você, caro Sebastião, falar numa contaminação hoje provocada pelo dito novo coronavírus, contaminação de trabalhadores, é outra. Por quê? Sempre há repercussões graves para a saúde dos trabalhadores, para a sociedade. Mas antes, uma contaminação de uma fábrica atingia praticamente os trabalhadores envolvidos. Hoje, uma contaminação pelo novo coronavírus, ele traz gravame para os trabalhadores, para a empresa, para a economia, para a sociedade, e essa contaminação, vejam a gravidade, ela vai se multiplicando. Um trabalhador contaminado no ambiente de trabalho, ele pode sair e espalhar essa contaminação para muita gente. Entendem o que eu quero dizer? Quer dizer, é sempre grave uma contaminação, um dano ambiental. Mas hoje, por conta dessa pandemia e decorrente dela, é maior ainda. Agora vem a preocupação. A nossa preocupação, professor Fiorilo, a gente vive, respira 24 horas, o campo trabalhista, e principalmente nós aqui, eu, Sebastião, muito especialmente, campo laboral. Então, a gente está vendo, eu tenho a minha visão, claro, respeito às visões outras, mas o que eu estou vendo lá na frente é uma perspectiva não boa. Porque nós estamos vivendo um desmonte dos direitos sociais trabalhistas. Sem questionável. A reforma trabalhista de 2017 acentuou bastante. Hoje nós vivemos no campo laboral o incentivo e o grande discurso da uberização que se vende como o empreendedorismo. Agora, caro Fiorilo, você é um empreendedor. Você é o dono do seu negócio. Veja o seguinte, nós temos uma boa legislação, sem dúvida. Não vou falar mais porque o professor Fiorilo já disse com toda a propriedade. Nós estamos falando aqui de um direito constitucional, de uma proteção constitucional. Nós não estamos falando aqui de uma proteção decorrente de uma mera portaria, com todo respeito, mas da Constituição Federal. Isso é uma coisa. Agora, na prática, a teoria, se alguém lá no Japão lê a nossa legislação, vai dizer, poxa, que país avançado. Porque realmente, em termos de legislação, somos. Agora, na prática, o que nós estamos vendo veja, primeiro, um desmonte do direito material. Segundo, a sua instrumentalização. O Ministério do Trabalho acabou. Ele já vinha acabando aos poucos. Recebeu o último golpe de misericórdia. O restante da fiscalização foi para um outro ministério, que está se acabando. Os recursos foram cortados. Ou seja, falar em fiscalização do trabalho hoje realmente é uma grande questão, um grande problema. Um outro ator social muito importante que tem o dever e a obrigação de instrumentalizar o meio ambiente laboral adequado, de proteger a saúde dos trabalhadores, são os sindicatos.
que também vêm sendo desmontados, e a reforma trabalhista ajudou muito a fazer isso. Os sindicatos estão hoje numa situação... Porque nós temos dois tipos de sindicatos. O professor Fiorilo sabe muito bem disso, conhece bem. Eu digo o professor Fiorilo porque ele é mais da outra área. Sebastião, a Ione, conhece isso muito bem. Mas nós temos um movimento sindical que quer se valer para se beneficiar, e nós ainda temos uma parte do movimento sindical que procura cumprir o seu papel. Sindicatos responsáveis e tal. Sindicatos fortes que já foram no passado, hoje estão esfacelados. E aqui, professor Fiorilo, eu me lembro, nas nossas aulas, quando você falava, o mais importante e imediato instrumento de defesa da saúde do trabalhador é a greve. E lembra, saiu lá, dentro da PUC, o conceito, a denominação, melhor dizendo, de greve ambiental. Aí eu pergunto, trabalhador hoje faz greve? Trabalhador que tem condições? O trabalhador com carteira. Agora, olha que interessante. O uberizado, o empreendedor, é quem hoje está fazendo alguns movimentos. Veja, há um mês, há dias atrás aí, os entregadores, os motoboys, fizeram movimentos. E qual era o principal, ou a principal reivindicação? Condições de trabalho, melhoria das condições de trabalho, fornecimento de álcool gel, professor Sebastião, professor Fiorilo, fornecimento de máscara. Quer dizer, são EPIs, são medidas basilares e que precisam, ganhando um salário de miséria, falar em jornada 12 horas, 14 horas. Então, eu tenho aqui essas preocupações. E deixo aqui até para encerrar e o Sebastião poder continuar e depois debatermos mais. De um lado, nós temos um avanço legal, sem dúvida, a respeito da proteção do meio ambiente, do trabalho e da saúde do trabalhador. Mas, na prática, a situação é outra. A política governamental hoje é realmente de incentivar o desmonte das garantias trabalhistas, de um registro em carteira, que a pandemia mostrou claramente. O trabalhador que tinha um registro em carteira sofreu e está sofrendo com a pandemia, mas menos do que aquele que não tem nenhum registro. Aquele empreendedor, entre aspas, que inflava o peito, da noite para o dia ficou sem nada, sem dinheiro para comprar arroz e feijão. Então, fica aqui uma colocação até para o Sebastião, depois o professor Fiorilo, como aplicarmos esse arcabouço protetivo sobre a saúde do trabalhador, sobre o meio ambiente do trabalho, garantias constitucionais no campo trabalhista. Que garantia de saúde e meio ambiente do trabalho e como vamos aplicar aos informais, aos uberizados, aos empreendedores do momento. Obrigado por hora, meus caros. Ótimas as considerações, Raimundo, parabéns como sempre. Sebastião, estamos ansiosos por te ouvir. A palavra é sua. Muito obrigado, Ione. Eu quero registrar minha satisfação de contar aqui com o Celso Fiorilo, uma referência na área, um grande formulador de ideias e que influencia gerações.
precisamos muito disso na área trabalhista, porque o direito ambiental do trabalho é um figurante tardio no meio do direito ambiental. Durante muitos anos eu observava a programação dos eventos, congressos, seminários de direito ambiental, praticamente não havia nada sobre direito do trabalho. Parecia que essa era uma questão que tinha ficado à parte. Cheguei à conclusão que quando saiu a Política Nacional do Meio Ambiente em 81, imaginaram que a questão trabalhista estava resolvida pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e o direito ambiental parou no portão da fábrica e dos escritórios, não adentrou. E até então, quando se estudava nas faculdades o tema, estudava sob a ótica da monetização. Porque até hoje a CLT, lá no título 2, capítulo 5, fala do tema da segurança e medicina do trabalho. Até hoje. Então, o paradigma que tínhamos para seguir é que tem um agente nocivo à saúde, paga a mais um adicional para compensar essa vulnerabilidade, probabilidade do adoecimento. Então, durante muitos anos, venho trabalhando com essa ideia de levar para a área trabalhista todos os avanços do direito ambiental. Paramos naquela etapa do direito social e não avançamos para um direito de terceira geração, que é o direito ambiental do trabalho. Então, eu tenho uma grande alegria de ter ideias trazidas do direito ambiental e recebendo e priorizando e valorizando o direito ambiental do trabalho. Basta mencionar, professor Fiorillo, que a cada dia no nosso país, até 2018, não saiu ainda a estatística oficial de 2019, até 2018, 50 pessoas por dia nunca mais retornam ao local de trabalho. Isso só dos seletistas segurados dentro do trabalho. Em torno de 10 por morte e em torno de 40 por invalidez total permanente. Isso, em qualquer padrão internacional, é um número ainda absurdo. É verdade que já foi pior. Logo, a nossa ideia era de que o risco seria monetizado e não priorizado o verdadeiro direito à saúde, porque a gente vivia ainda nos antigos paradigmas, primeiro da medicina do trabalho, que depois evoluiu para a saúde ocupacional, que eu tenho engenheiro, psicólogo, cuidando da ergonomia, até que a Constituição traz a noção de saúde do trabalhador. Mas isso ficou dormitando muito tempo nos artigos constitucionais, sem repercutir na jurisprudência trabalhista, que ainda baseava nas normas antigas da CLT, que até hoje estão lá, simplesmente do risco monetizado. O juiz do trabalho, até 2005, eu vou dizer 2005, porque aí teve um marco importante, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar as reparações de danos por doença ou acidente de trabalho passou a ser da Justiça do Trabalho, em 2005. 29 de junho de 2005, acompanhei toda essa sessão. Eu, pessoalmente, levei memorial para todos os ministros supremos na época, conflito de competência 7204. Então, quando chegou para o Justiça do Trabalho o julgamento da reparação, mudou-se a compreensão no judiciário trabalhista a respeito do tema. Que nós julgávamos o adicional de insalubridade, mas não a doença que ele causava. Julgávamos o adicional de periculosidade, mas não o acidente que ele gerava. Julgávamos o adicional noturno, mas não o transtorno mental que o trabalho em turnos pode provocar. Depois que passamos a julgar a reparação, a compreensão mudou. E aí nós estamos, neste momento, com muita alegria, como figurante tardio, mas ainda tempestivo, tentando implantar ou irradiar no nossa seara trabalhista os princípios tão nobres do direito ambiental. E nesse ponto de vista, é preciso enfatizar que o artigo 7º
da Constituição foi muito claro ao colocar no inciso 22. São direitos dos trabalhadores, além de outros, o quê? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Foi a primeira vez que um texto constitucional no Brasil inseriu o vocábulo saúde como direito do trabalhador. Primeira vez que no artigo 7º, inciso 22, colocou. Porque parecia, essa concepção se arrasta até os dias de hoje, que o direito ambiental é fauna, flora, não atinge a pessoa do trabalhador. Aliás, desde a época da Constituição, pode parecer estranho que o artigo 200 venha enfatizar no inciso 8º que cabe ao Sistema Único de Saúde colaborar no meio ambiente, mas falou óbvio, nele compreendido do trabalho. Falou porque precisava falar, pela resistência que existe ainda, hoje menos, mas ainda existe, de considerar o meio ambiente trabalho como parte do meio ambiente geral. Mas o artigo 200 claramente enfatizou colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Mas então o artigo 7º, inciso 22, proclamou um direito extraordinário. O trabalhador tem direito que os riscos inerentes ao trabalho sejam reduzidos por norma de saúde, higiene e segurança. Esse artigo ficou dormitando muito tempo nas prateleiras das universidades, nas academias, e nem chegava na jurisprudência. Eu venho falando, escrevendo sobre isso há muito tempo. Até que, mais recentemente, acompanhando a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu listei 6 decisões simbólicas dos últimos anos, dos últimos 4 anos, a respeito desse tema, desse artigo 7º, inciso 22, que fala do direito à saúde do trabalhador. O primeiro julgamento foi na ADI 4842, que tratou da jornada do bombeiro civil, se era correto ou não a jornada 12/36, e lá foi mencionado o artigo 7º, inciso 22. Aceitou-se a jornada 12/36 do bombeiro, porque está limitada no máximo 36 horas na semana. Mas já teve um simbolismo importante de enfatizar, de enaltecer esse artigo 7º, inciso 22. A segunda decisão simbólica importante surgiu quando nas diversas ADIs foi julgado o tema do amianto no Brasil. A 3937, 3406, 3470, 4066. Aí, em vários votos dos ministros, falaram do dever estatal de reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O artigo 7º, inciso 22, foi adquirindo densidade. Esse foi o segundo passo simbólico. O terceiro passo simbólico, professor Celso, ocorreu o ano passado, em 2019, quando na ADI 5938, já julgando a reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não caberia expor a gestante ou lactante a trabalhos insalubres e considerou esse dispositivo da reforma trabalhista inconstitucional, citando, enfatizando o direito à redução dos riscos ao trabalho e o direito à saúde do trabalhador. A quarta decisão de um simbolismo importante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aconteceu o ano passado e finalizado esse ano, que é o recurso extraordinário 828.040, que gerou o tema de repercussão geral 932. Foi quando, após longo debate, o Supremo Tribunal Federal concluiu que é aplicável na Justiça do Trabalho a responsabilidade objetiva por acidente do trabalho ou doença ocupacional, naqueles casos como previsto no artigo 927 do Código Civil, os casos de atividade que tem um risco mais acentuado. Foi um julgamento por maioria, mas o tema 932 está fixado, indicando, aí sim, influenciado também pelo direito ambiental, o cabimento da teoria objetiva na seara trabalhista
finalizando um longo debate que havia a respeito, uma resistência até dos civilistas e, em parte, da doutrina trabalhista. Então, aplicou-se e firmou o tema 932 desse cabimento. A quinta decisão simbólica de valorização do direito de saúde do trabalhador surgiu quando foi julgada a medida provisória 927, que acabou não sendo convertida em lei, porque um dispositivo dessa medida provisória dizia que os casos de contaminação do coronavírus não seria considerado ocupacional, salvo se comprovasse o nexo. E nos votos de diversos ministros a respeito desse julgamento, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi enfatizado repetidamente o inciso 7, o artigo 7º, inciso 22, do direito à saúde do trabalhador, e foi, portanto, uma decisão proeminente da mais alta Corte de Justiça do país, dando, então, a densidade ainda maior a esse direito à saúde nesse julgamento ocorrido em abril desse ano, 2020. O sexto passo e decisão simbólica, eu considero a ADI 3931, que o Supremo Tribunal Federal, depois de mais de 10 anos, entendeu aplicável no campo trabalhista o nexo técnico-epidemiológico, ou seja, pode existir enquadramento do acidente ou doença do trabalho por presunção epidemiológica, como previsto na lei trabalhista. Isso é para combater a subnotificação do acidente ocupacional. Então, a minha esperança está de que, irradiando pelo Supremo Tribunal Federal esse direito à saúde do trabalhador, ele venha adquirir consistência ainda maior nesse período pós-pandemia. E os registros históricos, nesse ponto, são até favoráveis. Vejam que o direito à saúde desenvolveu no mundo logo após as grandes crises. A Organização Mundial de Saúde foi criada em 1946. A Constituição Francesa falou do direito à saúde nesse mesmo ano, 46, e no ano seguinte, a Constituição da Itália. A Declaração Universal dos Direitos Humanos falou da saúde nesta época, também em 1948. Por quê? No momento das grandes crises é que se percebe qual o direito é mais essencial. E o direito à saúde é o complemento imediato e natural do direito à vida. O trabalhador sai de casa e vai ao trabalho é para ganhar a vida. Não é para encontrar doenças, morte, mutilações, como vem acontecendo. 50 por dia nunca mais retornam ao local de trabalho. Isso em 2018. No pós-pandemia, a previsão é que este problema vai acentuar. Por quê? Nos momentos de crise, onde ter emprego carteira assinada vai virar luxo. A empresa também passando por dificuldade, reconhecemos, sem dúvida. É muito perigoso que os gestores, pelas pressões existentes, exacerbem o lado da gestão tóxica. E com isso deve acentuar também os casos de transtorno de ansiedade, os casos de depressão e os casos de estresse no trabalho. Que a insegurança será enorme. Nesse momento, portanto, de tanta flexibilização do direito trabalhista, vá lá, é natural, estamos num momento de calamidade pública, flexibilizar a jornada, salário, mas a saúde não. Alguém me perguntava um dia desses, mas se não tiver equipamento, se não tiver máscara e equipamento, vem falta no mercado, como é que eu faço? Eu vou parar o serviço? Eu falei, claro que vai parar o serviço. A saúde não está aqui em moeda de troca em momento algum. Eu não posso mandar o bombeiro apagar um incêndio sem ter os equipamentos adequados para que ele possa fazer isso. Ainda bem que a Lei 13.979, que tratou das medidas de enfrentamento a respeito do coronavírus, eu gosto muito de citar esse artigo 3º da Lei 13.979, que fala claramente, as medidas previstas nesse artigo poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análise de informação estratégica em saúde. Então, é esse momento que nós precisamos fortalecer, aproveitar não que fosse uma oportunidade que merecesse aplauso, mas diante do momento da crise, consolidar o direito à saúde e o direito ao meio ambiente, trabalho seguro e saudável, como já está previsto na Constituição. Eu falo sempre que o nosso grande desafio, professor Celso, é tornar real o que já é legal. Esse é o nosso grande desafio. Mas, para isso, é preciso que as novas mentalidades absorvam esse valor essencial, que é o valor do direito à saúde do trabalhador. Ainda bem que as direções, os sinais emitidos pelo Supremo Tribunal Federal estão nessa mesma ordem. E ainda bem que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, quando veio elaborando os princípios aplicáveis a respeito do tema, consagrou 2 princípios importantes. Porque até então a gente trabalhava na lógica da proteção. A proteção é o quê? Fornecer EPI. É a primeira etapa. Depois, o direito ambiental nos influenciou o princípio da precaução. Depois veio a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador e falou na prevenção. E a palavra prevenção é prever, ver antes. Prever para tomar atitudes. Mas falou no segundo princípio, o princípio da promoção. Colocar em movimento, colocar em atividade. Então, eu ficaria muito feliz se o professor Celso Fiorillo continuasse conosco nos nossos eventos, trazendo ideias tão interessantes do direito ambiental para fertilizar esse campo ressequido, pouco tratado, mal conduzido pela doutrina trabalhista do direito ambiental do trabalho. Esse é o meu registro, além de registrar a minha felicidade de participar desse debate de tão alto nível. Obrigada pelas considerações, professor Sebastião, sempre muito oportunas. Então, pegando considerações dos 3 professores, eu gostaria, então, de deixar um desafio. Não se trata de redefinir meio ambiente do trabalho, mas, considerando o retrospecto histórico que o professor Sebastião fez a respeito das iniciativas constitucionais europeias que inseriram o direito à saúde do trabalhador. Falando do trabalhador, que na realidade brasileira, infelizmente, o número de trabalhadores que têm proteção social e previdenciária encontra-se em franca redução. Por quê? E aproveitando as colocações que o professor Raimundo fez, hoje uma grande maioria de trabalhadores são rotulados microempreendedores. E acho que o nosso maior desafio em relação aos estudiosos do meio ambiente do trabalho, especificamente, está justamente em tentar desenvolver alguma situação concreta para esses microempreendedores que trabalham, na grande maioria, em condições precárias. Como compatibilizar todos esses aspectos dentro da realidade brasileira? Então, eu passo imediatamente a palavra para o professor Fiorillo. Bom, professor Ione, eu queria até aproveitar, porque quero deixar registrado aqui, até pela oportunidade, quero registrar 2 aspectos. Primeiro, dizer da alegria de ouvir os ensinamentos que eu acabo de ouvir e dizer que eles são centrais, fundamentais, do seu ponto de vista do que significa uma interpretação constitucional voltada para princípio constitucional. Eu acho que
nesse afã político ideológico de se exacerbar liberalismo, está lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, se esquece que a razão de ser de tudo é pessoa humana, como disse o desembargador Sebastião. Então, a gente não pode perder o foco. Todos os ramos do direito são vinculados a essa situação, são vinculados a essa hipótese, e no âmbito dessa hipótese, como relembrou muito bem o professor Raimundo Simão, se existe um aspecto que diz respeito ao conteúdo da dignidade da pessoa humana, é saúde. Você não pode falar de dignidade da pessoa humana se a pessoa não tem mínima condição de se locomover, de se alimentar, sobreviver. Agora, o tema apontado para a professora Ione, que é excelente, e quero dizer isso com muita tranquilidade, porque eu só advogo para o setor empresarial, não estou fazendo aqui nenhuma análise autofágica para perder meu emprego, desembargador. Estou fazendo aqui uma análise concreta, real, daquilo que eu falo no dia a dia da atividade empresarial. O professor Raimundo lembrou muito bem que a grande dificuldade na tutela da saúde ambiental diz respeito ao acesso à justiça, principalmente do ponto de vista da dificuldade do trabalhador entendido de forma individual. Infelizmente, o que eu tenho em mente é um tema que vai levar muito mais trabalho para o desembargador Sebastião. A justiça já está atolada de temas, mas quero ser muito franco, professor Iane, a maneira de compatibilizar estas situações da realidade econômica e da pandemia é fazer valer o sistema constitucional que aponta equilíbrio entre a ordem econômica e a dignidade da pessoa humana. Concordo plenamente, não poderia ser diferente, que as empresas passam por dificuldades, mas eu quero também deixar muito claro, e aí, Raimundo, uma questão prática, que por conta desse argumento, o que está ocorrendo de fraude e descumprimento das normas é algo gigantesco. Quer dizer, tudo desde a alteração de contrato de locação até o mundo laboral, tudo é o problema da pandemia. Então, o que eu acho relevante e importante? Em primeiro lugar, é salientar que a maneira pela qual a teoria se torna realidade no campo do meio ambiente e do trabalho é aplicar o princípio da prevenção. E aqui quero dizer, não o princípio da precaução, que foi um desdobramento doutrinário que o Supremo Tribunal Federal acabou legislando e inventando o que é precaução. Tem lá o julgado que aponta o que é a ideia da precaução, que em momento algum está legislado, mas o princípio da prevenção, que é um princípio básico, é um princípio fundamental, um princípio equilibrado. As empresas têm que passar a atuar sob a ótica da prevenção. Quer dizer, os custos, a maneira de distribuição, do ponto de vista das dificuldades do empregado e do empregador, elas têm que ser gerenciadas sob a ótica de uma nova mentalidade, deixando de lado a reparação de dano no direito criminal, que não leva a resultado prático algum, todos nós sabemos. Agora, para isso, o professor Raimundo lembrou muito bem, a única alternativa existente, infelizmente, professor Iane, é o acesso à justiça. Porque, concordo totalmente, o Ministério do Trabalho não existe mais. E a atuação sindical, que é um tema que eu gosto, em 94 foi minha tese de doutorado, o Raimundo vai lembrar. O Sindicato é a Defesa dos Interesses Difusos, que virou uma teoria ultrapassada no tempo e no espaço. O pessoal dava risada. Eu nos anos 90, atuei muito no movimento sindical, e era aquela coisa ilusória, do ponto de vista da prevenção. E, concretamente, o Raimundo sabe, não fosse o Ministério Público do Trabalho, jamais existiriam suprimentos jurisdicionais em proveito dessa situação. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, nós temos que utilizar os instrumentos processuais, e aqui eu lanço uma ideia, que é uma ideia tecnicamente viável, no sentido de assegurar este equilíbrio que o desembargador Sebastião apontou. Se é certo que a ordem econômica é capitalista, por outro lado, também é certo que é uma ordem econômica capitalista equilibrada pelas regras em proveito da dignidade da pessoa humana. Dentre elas, indiscutivelmente, as regras de meio ambiente e do trabalho. E aqui, portanto, levar a discussão dessa interpretação no plano do Poder Judiciário não envolve tão somente ações promovidas, seja pelos sindicatos, que, Raimundo, eu só vi na teoria, raríssimos os casos que os sindicatos ingressam para tutelar preventivamente regras de saúde. A greve ambiental é um saboroso tema doutrinário, mas a Constituição do Estado de São Paulo assegura a greve ambiental, mas com pouquíssima aplicação prática. Mas lembrando o seguinte, a ação popular constitucional se destina à defesa do meio ambiente. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da possibilidade de toda e qualquer pessoa que pretenda
valer os seus critérios de matéria ambiental, se utilize da ação popular. Tenho todas as dúvidas do mundo se o distribuidor da Justiça do Trabalho vai aceitar a interposição de uma ação popular. Né? Distribuir lá no Justiça do Trabalho e falar, não, doutor, ação popular não é aqui, é lá no Fórum Civil, é em outra instância. Mas aonde eu quero chegar? Que o problema não é falta de legislação, o problema não é falta de equilíbrio. Né? Reconheço que a gente passa por um momento em que há um ataque à Constituição Federal, né? É claríssimo. Houve, inclusive, a edição de uma lei, que é uma lei que pretende estabelecer uma nova ordem econômica no plano infraconstitucional. Né? É uma lei, Raimundo, que eu fiz questão de à luz do direito ambiental, desestruturá-la como um todo, demonstrando que nasce morta, né? Mas é claríssima a tentativa do atual governo, não tenho nada contra a favor do atual governo, é uma constatação. O atual governo ele está desmobilizando todos os avanços em proveito da pessoa humana. Isso é um dado. Né? Não vou entrar no mérito, se está certo, se está errado, mas isso é claríssimo. Através de interpretações advindas de regras infraconstitucionais. Ora, como lembrou o desembargador Sebastião, regra infraconstitucional não é regra constitucional. Né? Eu sempre tenho me preocupado em tratar dos temas à luz da Constituição, porque é muito mais difícil flexibilizar a Constituição Federal do que regras infraconstitucionais. Então, terminando, professor Leone, eu acho o seguinte, equilíbrio é a palavra, prevenção é a palavra. Né? Reconheço, obviamente, como advogado de empresas, que é um momento delicado, mas não podemos esquecer a advertência do desembargador Sebastião, que é o seguinte, o professor Raimundo também apontou, é temporário. Né? Nem a gripe espanhola foi para sempre, nem a peste negra foi para sempre. Portanto, são momentos que nós temos que apontar ajustes e momentos que nós não podemos perder de vista que a razão de ser do sistema constitucional é a pessoa humana. Né? Portanto, seja no plano do meio ambiente do trabalho, seja no plano das cidades, ambiente artificial, né? seja no plano dos bens culturais, do meio ambiente cultural, e mesmo no plano dos recursos naturais, né? que tem sido objeto aí de muita efervescência, de muito sensacionalismo, para temas que estão bem tutelados. Então, professor Leone, eu acho que o momento é momento de equilíbrio. Né? Reitero que nós temos, no plano constitucional, a mais bem elaborada sistematização de normas voltadas à defesa da saúde ambiental, né? E mais, de maneira muito pragmática, usando a expressão do Raimundo, não tem ilusão. Não tem ilusão. Quer dizer, a não ser através da judicialização, eu não vejo hoje, em 2020, qualquer instrumento prático em defesa da saúde do trabalhador, porque tudo foi desmobilizado, os sindicatos estão à míngua, tanto aqueles bem intencionados como os que não têm propriamente uma intenção voltada aos trabalhadores, e resta, portanto, né, felizmente, o acesso à justiça. Perfeito. Professor Raimundo, suas considerações a respeito. Assim o microfone, Raimundo. Microfone. Ótimo. Ainda bem, meus caros, que ainda existe no Brasil Ministério Público e juízes que estão procurando, dentro do possível, assegurar direitos sociais, alguns direitos sociais, assegurar direitos humanos, assegurar o direito à vida. O Ministério Público do Trabalho vem tendo uma atuação muito importante neste momento de pandemia. Não apenas ajuizando ações, muito pelo contrário, fazendo um trabalho preventivo, professor Fiorilo, professor Sebastião, professora Ione, muito importante, emitindo notas técnicas, orientações, no sentido de assegurar a saúde dos trabalhadores, tomando termo de ajustamento de conduta e ajuizando ações civis públicas, e aí vão para a Justiça do Trabalho, que vem dando a sua grande contribuição e agindo rapidamente, porque perigo à vida não pode esperar. Bem, mas
Além disso, eu quero deixar aqui uma reflexão sobre o questionamento da Ione. No contexto em que nós vivemos hoje no Brasil, e não somente no Brasil, no mundo inteiro, de desmonte dos direitos sociais, das garantias, dos direitos humanos, cabe lembrar e ponderar a relação que existe entre pobreza e trabalho, principalmente os trabalhos precarizados e informais que vêm avançando o mundo afora, e não só no Brasil, que degradam as condições humanas. É preciso que todos reflitam sobre a noção de pobreza como elemento que se articula e reclama por políticas de assistência social dentro da noção de trabalho como elemento fundante da solidariedade contemporânea e da dignificação da pessoa humana. Isso é o maior. É o que preconiza a nossa Constituição Federal, como o professor Fiorilo falou, no artigo 170, quando diz que a ordem econômica, o capital, funda-se, em primeiro lugar, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Se todos aprenderem um pouco, especialmente com essa crise, com essa pandemia, e passarem a entender que o ser humano está acima de tudo, e que políticas sociais são os melhores investimentos para os estados e para o próprio capital. O capital depende do implemento de políticas sociais. Vejam, a Bolsa de Valores caiu ontem por conta da incerteza sobre a continuidade do auxílio emergencial. Talvez o mundo possa melhorar e o capital global mude suas feições mais perversas, especialmente no tocante à grande acumulação de riquezas nas mãos de uns poucos. Essa é a realidade. O capital depende do trabalho e o trabalho depende do capital. Acabar com o trabalho é acabar com o capital, é um tiro no pé. É uma questão de opção, por fim. Ou se prioriza soluções para as questões sociais, incluindo formalização e melhores condições de trabalho, e impedindo que poucos fiquem com as riquezas geradas pelo trabalho humano, ou o mundo terá maiores dificuldades para suportar possível e próxima crise provocada por qualquer outro novo coronavírus. São as minhas considerações finais e eu agradeço a todos. Sebastião, queremos ouvi-lo novamente. Pois não, Ione. Quero primeiro registrar a minha alegria e acho que esse tema vai adquirir cada vez mais consistência na medida que ele for debatido, levar para os congressos, para os seminários, despertar conhecimento. Aí que esse direito vai se consolidando e nessa época ele é muito, muito necessário. Mas, de todo modo, como foi mencionado, falou muito bem o Raimundo, temos Ministério Público e juízes. Vou dar um exemplo que registra aqui uma atuação marcante da Justiça do Trabalho e do Ministério Público. O acidente de Brumadinho, o maior acidente da história do Brasil, aconteceu 25 de janeiro. No fim de semana imediato, quando o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública, postulando vários direitos, e a Justiça, no fim de semana, bloqueou bilhões da Vale, menos de 6 meses, no dia 15 de julho de 2019, na quinta Vara do Trabalho de Brumadinho, a Vale celebrou um acordo de pagar 700 mil para cada cônjuge, filho, mãe ou pai, e 150 mil para irmãos. E ainda, maior acordo da história do Justiça do Trabalho, superou o caso de Campinas, um dano moral coletivo de 400 milhões de reais. Para ser aplicado, tem um comitê que define o destino disso.
para medidas de prevenção a respeito do tema. Isso ocorreu porque atuação imediata, reação instantânea, decisão do juiz firme, e o acordo trouxe a pacificação possível naquele momento. O direito vai se consolidar na medida que ele for exigível. O direito não exigido, ele vai se atrofiando com o passar do tempo. A força do direito está na convicção que nós temos que ele é necessário. Então, nós temos que pregar, eu falo quase que pregar mesmo, a necessidade, a essencialidade, a nobreza desse direito à saúde do trabalhador e do meio ambiente do trabalho. Então, eventos como esse, Ione, no âmbito da nossa academia, é que vai despertar sentimentos, vocações para as novas gerações, inclusive, dar continuidade a essa ideia e esse direito ir avançando. O direito ao meio ambiente, trabalho saudável, é onde nós vamos consolidar verdadeiramente a dignidade do trabalhador. Quanto às pequenas e médias empresas, precisa de proteção estatal. A própria convenção da OIT, que trata da segurança e saúde do trabalhador, menciona isso. Não tem um médico de família? Por que não pode ter um médico engenheiro de segurança da pequena e média empresa? São orientações mínimas, surte um excelente resultado. Mas o pessoal não tem essa dimensão ainda de que isso é importante. Acho que precisa o pequeno e médio empresário desse socorro estatal de orientação. Mas, por enquanto, nem isso tem sido feito. Vamos continuar na nossa pregação para, quem sabe, consolidar esse direito. Eu agradeço muito e cumprimento aos colegas pares aí pelo excelente manhã que tive aqui debatendo esse tema que me é tão caro. Lamentavelmente, o nosso tempo passou rapidamente e eu gostaria de deixar em aberto, talvez, a possibilidade de continuarmos em uma outra oportunidade o exame dessa questão que é tão cara a todos, trabalhadores, empregadores, microempreendedores, utilizando as colocações do Raimundo. Então, eu agradeço imensamente a participação dos professores Fiorilo, Raimundo, Sebastião. Em nome da academia, tenho certeza que saímos todos enriquecidos com a troca de todas essas considerações que foram formuladas e volto a registrar a possibilidade de continuarmos esse bate-papo. Fiorilo, suas considerações finais? Professor Ione, rapidamente, agradecer a oportunidade de participar dessa aula que eu tive com os meus colegas, professor Raimundo, desembargador Sebastião, né? E dizer, aqui já concretamente na linha do desembargador Sebastião, o seguinte: eu organizo o maior congresso de direito ambiental que se realiza todo ano. A gente faz um rodízio em todo o país. E exatamente influenciado por desembargador Sebastião, dizer que o próximo congresso de 2021 eu me comprometo a fazer o Congresso Nacional de Direito Ambiental vinculado à saúde ambiental e meio ambiente do trabalho. Então, esse é um compromisso público, não posso voltar atrás, que está sendo gravado, né? Agora, isso leva a uma exigência no sentido de que, oportunamente, eu vou enviar o convite para a professora Ione, para o desembargador Sebastião, para o professor Raimundo. Pelo menos eu já tenho, do congresso, já tenho garantido 4 palestrantes, nós 4, né? E a partir daí, então, com certeza absoluta, é um tema que nós temos que trazer em evidência, né? O desembargador Sebastião tive o prazer de conhecer agora, mas o professor Ione e o professor Raimundo sabe que eu tenho uma interpretação histórica a respeito de que direito ambiental tem como parâmetro a dignidade da pessoa humana. Sempre tive, tenho e vou ter, né? Sou até desembargador acusado de ser um antropocêntrico, né? E sou réu, confesso. Eu sou mesmo, sempre fui, continuo sendo, agora com o apoio do Supremo, Raimundo. Mas, enfim, sempre fui acusado de entender o direito ambiental voltado para a necessidade da pessoa humana. Mas concordo totalmente com o desembargador Sebastião, a gente tem que ampliar
né, essa visão em todos os estados. E uma maneira que é uma maneira adequada é exatamente dar sentido a essa interpretação feita pelo próprio Supremo, que direito ambiental não se esgota aí em pauta de flora e fauna. Isso é muito tacanha, muito pequeno, e, portanto, já quero aqui deixar registrado que já vou organizar com os meus colegas, é um congresso que, volto a dizer, é o maior do país, esse ano tem mais de 50 palestrantes, será realizado em outubro, mas para o próximo ano o tema central é o tema mais importante do direito ambiental, que é a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, professor Ione. Tenho certeza, professor Fiorilo, que, da nossa parte, integrantes da Academia Brasileira de Direito do Trabalho já aceitam de antemão o convite para participar do congresso que será organizado em 2021. Raimundo, suas considerações, por gentileza. Bem, eu quero parabenizar a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E o faço na pessoa do nosso atual presidente, o ministro Alexandre Agra Belmonte, pelo trabalho que vem desenvolvendo, esse trabalho tão importante de divulgar conhecimentos. Eu quero cumprimentar especialmente a professora Ione, a professora Tereza Narras e outros que têm se envolvido muito nesse trabalho. E essas duas com freiras têm se envolvido muito nesse trabalho da academia, quer dizer, aceitar o desafio. Todos estão contribuindo, claro, mas elas são, assim, a linha de frente. Essa semente está gerando e vai gerar, sem dúvida alguma, professor Fiorilo, muitos frutos. Vejam esse nosso debate de hoje, tá? Em 1h e pouco, foram lançadas aqui tantas reflexões que propiciarão muitos outros debates. E nós estamos, Ione, sempre aqui à disposição, professor Fiorilo, Sebastião, não é? Para não deixar esquecer temas da maior importância. O mais importante, eu não tenho dúvida alguma, no campo, no mundo do trabalho, que é a proteção da saúde do trabalhador. Todos os direitos são importantes. Vejam as medidas governamentais que foram expedidas, decisões judiciais, não obstante a fraqueza do movimento sindical, mas houve, Ione, um número muito grande e até inesperado de acordos coletivos de trabalho nesse momento de pandemia, né, buscados pelos sindicatos que foram desacreditados. Veja como é interessante. As medidas governamentais, até o Supremo Tribunal Federal negou o papel constitucional de representação dos sindicatos. Foi. Mas parte deles foi a luta. E o número foi muito grande de acordos coletivos de trabalho, trazendo alguns benefícios, inclusive sobre proteção à saúde dos trabalhadores. Então, aqui eu deixo meu abraço, meus agradecimentos, meu abraço aos colegas. Aprendi muito aqui. E rememorei muito, professor Fiorilo, nossos debates lá no pós-graduação. E o meu abraço, o meu respeito a todos os ouvintes. Mas, por fim, eu quero deixar aqui a minha homenagem a esses aguerridos trabalhadores que estão aí colocando suas vidas em risco, especialmente trabalhadores da saúde, mas não somente, trabalhadores de atividades essenciais, para nos atender, para salvar a vida dos outros cidadãos. Obrigado. Obrigada, professor Raimundo.
passo, então, a palavra ao professor Sebastião. Pois não, Ione, eu queria aderir a todos os cumprimentos da iniciativa da academia, especialmente na figura da Ione e da Tereza, que vem tomando a dianteira nesses aspectos, porque isso demanda tempo, dedicação e fazer com competência, trazer as pessoas certas para nos abastecer de ideias e, quem sabe, até de sonhos. E isso é muito bom, parabenizo a academia pelo que vem desempenhando. Esse é o papel essencial, primordial mesmo da academia. Quanto ao tema, eu acho que estamos no caminho certo. A experiência histórica mostra que depois dos grandes momentos trágicos de crises, florescem situações de renovação. Porque nesse momento percebemos a essencialidade dos valores. Nesse momento em que a dor atinge culminâncias e muitas coisas perdem o significado, também vamos reconstruir uma nova maneira de enxergar o mundo. O professor Goffredo Teles menciona numa obra dele que a palavra norma, esse nome de lei, a norma vem daquilo que é normal. O normal do passado gerou várias normas. O novo normal vai gerar novas interpretações da norma, que certamente será muito mais aperfeiçoado. Nesse momento, até os incrédulos, até os negacionistas, tiveram que fazer uma pausa para conviver diante de tantas mortes, contaminações, dificuldades, tragédias. Os valores empregados na construção de estádios, de obras monumentais, tiveram que, aceleradamente, voltar para a área da saúde, para hospitais, para materiais de prevenção, que a essencialidade, o grito da vida, sobressaiu. Então, é nesse momento que eu saio daqui hoje com esperanças renovadas, que esse nosso campo de atuação da Meio Ambiente e Trabalho sairá fortalecido nesse novo normal. É a minha esperança que hoje sai fortalecida, como disse. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Celso Fiorillo de trazer a honra do seu nome, o peso da sua posição doutrinária para fortalecer esse nosso campo. Nós saímos aqui, de alguma forma, enriquecidos com os seus ensinamentos. E a professora Ione pela condução do nosso trabalho de hoje. Muito obrigada. Então, encerrando este nosso bate-papo sobre meio ambiental do trabalho e saúde do trabalhador, eu, em nome da academia, agradeço a presença do professor Celso Fiorillo, do professor Raimundo Simão e do professor Sebastião Geraldo de Oliveira. Deixo a todos o meu abraço, um bom dia e renovo minha esperança de retomarmos novas discussões sobre o tema no futuro. Um bom dia a todos e muito obrigada. Bom dia. Bom dia.